Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Bom, eu estou gravando esse vídeo introdutório porque a gente, teoricamente, né, iríamos começar aí a web aula ao vivo hoje, na unidade curricular de instalações e sistema elétrico de potência da turma de vocês, tá? E eu queria notificar vocês alguns itens, tá? E falar também que não teremos a nossa web aula ao vivo, tá? Eu vou ter que atender umas demandas à noite e aí eu não vou conseguir participar de forma ao vivo, mas vou disponibilizar para vocês uma web aula gravada exatamente do conteúdo que seria abordado com vocês, tá? Então, utilizem desse momento que nós teríamos essa web aula para estudar, para assistir essa aula que eu vou deixar disponibilizar, tá? E qualquer dúvida que surja relacionadas, né, ao conteúdo ou relacionado a alguma dúvida que você tenha aí no desenvolvimento das atividades ou do conteúdo do curso, eu estarei à disposição, tá? A partir da semana que vem, a gente retorna normalmente. Outro item que eu queria notificar vocês é que houve uma alteração no horário de aula de vocês, também, né, por conta de outra demanda aqui da unidade. Então, agora teremos a web aula ao vivo, das 21 às 22, né? Anteriormente, nós tínhamos das 20 às 21, agora será das 21 às 22, por conta de uma demanda que eu vou ter que atender das 19 às 8h30, né? Então, inviabiliza essa aula das 8 horas, das 20, né? Então, era essa notificação que eu queria passar para vocês. A partir da semana que vem, teremos a web aula normal, tá? Com os conteúdos normais que vocês já estão acostumados, com dicas das atividades, conceitos, né, que eu vou passar para vocês. Então, fiquem agora com a web aula gravada e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, turma, e até a semana que vem. Então, vamos lá. Então, de forma geral, foi essa parte introdutória, tá? Eu vou fazer a aula falando aí um pouco sobre os elementos, né, da subestação. Então, basicamente, o sistema em si, né, o sistema elétrico, ele é composto pela geração, né, no Brasil, por conta, né, da matriz energética, fortemente utilizada aí, hidrelétrica, tanto é que se você for lá naquele mapa, né, do sistema interligado, você vai ver que a maioria das usinas que você vai encontrar, elas são usinas ao decorrer ali de rios, né? Por isso que a matriz energética ela é bastante dependente da hidrelétrica, tá? Como eu já havia comentado lá em eficiência energética. Então, aqui tem uns transformadores, né? Normalmente ele gera uma energia, né? Normalmente não extra alta tensão ou alta tensão, e ele vai transformar essa energia para fazer a transmissão, né? Depois dessa transmissão, ele vem para os centros urbanos, né? Normalmente para dividir ali entre as regiões, você tem também, né, uma classe menor de transmissão, né? Isso aqui é mais para longas distâncias, médias distâncias, e quando chega ali no sistema mais próximo aos centros urbanos, temos ali as subestações de distribuição, onde é distribuído tanto para as residências, né, que seriam os consumidores residenciais, e os consumidores comerciais e industriais, tá? Então, como é que é dividida essas classes, né? Então, temos aí alta tensão. Dentro de alta tensão, a gente tem a SAT, né, que seria alta tensão, de 69 kV a 138 kV. E dentro dessa classificação, existe ainda a extra alta tensão, que é SEAT, que varia entre 230 kV e 750 kV. E a ultra alta tensão, com valor superior a 750 kV. Média tensão, ela está aí entre 1 kV e 69. E baixa tensão, né, são aquelas tensões abaixo de 1 kV, né, abaixo de 1000 volts. Tá? Então, essas divisões que a gente tem atualmente. O sistema, né, normalmente ele é composto assim, então tem a estação geradora, né, nesse caso aqui ele representa com a termoelétrica, mas pode ser qualquer tipo de subestação. Hoje em dia tem até subestação aí que seria aquelas subestações na verdade, estações, né, de geração solar, que seriam ali grandes áreas, né, com várias placas ali, também é uma subestação geradora, uma estação geradora. Temos ali o transformador eleva tensão para fazer a transmissão, né? Existem locais, indústrias, né, que ficam entre locais distantes, que são alimentadas com essas classes de tensão.
chega ali próximo aos centros urbanos, transformador de baixa tensão, para transmitir tanto para indústrias quanto para os consumidores, né? Como eu já havia comentado com vocês, tá? Quando a gente fala, né, de sistemas de sistema elétrico de potência, nós temos também os diagramas unifilares, tá? Então, não fica só ali no âmbito predial, nem industrial. Então, temos diagramas unifilares também no sistema elétrico de potência, né? Então, normalmente, esse diagrama, essa simbologia você consegue encontrar em normas internacionais. Nós temos aqui simbologia de geração, né? Aqui seria o transformador de eleva tensão, transmissões, né? O sistema de transmissão. Aqui outro transformador e subsequente, né? Os outros locais de alimentação, tá? Tanto da rede primária, que seria a rede média tensão, quanto da rede secundária, né? Essa primeira parte seria a média tensão de, sei lá, transmissão, uma distribuição de 3.8, 34,5, e aqui seriam lá os 220, 380, 127, 220. Então, ele é dividido em 4 partes principais: geração, transmissão, distribuição e os consumidores finais. Com relação, né, à geração. A geração, ela pode ser dada, né, de algumas formas, tá? Então, até que, né, essa fonte aqui é o Balanço Energético Nacional, que é um documento, né, que foi gerado em 2022. Até aquele momento, era esse, né, o gráfico de geração. Então, mais da metade é composto pelas hidrelétricas, tinha lá as biomassas, né, que seria o bagaço da cana, dejeto de animais, né? Tinha a parte eólica e a parte solar. Aqui nessa época, né, um pouco menos, né? Hoje em dia tem ali na casa de 12 a 15% já de geração solar. Que gás natural, que seria queima de gás, derivados de petróleo, né, que seriam as termoelétricas, que queima diesel, e nuclear, e essa aqui de carvão e derivados, tá? Então, essa aqui é a matriz energética, a matriz elétrica do Brasil, nesse caso aqui, né, em 2021. O documento foi gerado em 2022, mas a informação era colhida, né, durante o ano de 2021, tá? Então, essa é a característica, tá? Então, por isso que existem, né, essas bandeiras tarifárias. Por quê? Porque se tiver um tempo maior de estiagem, a gente depende muito das hidrelétricas, ela vai cair a produção e vai ter um aumento, né, às vezes do uso aí de outras fontes de energia, tá? Principalmente a derivada do petróleo e dos combustíveis fósseis. Então, dentro dessa geração, vou citar algumas aqui para vocês, a mais convencional, algumas que estão, né, uma crescente, que seria a geração solar. Vantagem: renovável, limpa e econômica. Desvantagem: instalação, que seria uma mão de obra um pouco elevada. Dependência climática, tá? Mas assim, no Brasil, se tratando de Brasil, a gente já tem, né, um país propício. Vida útil dos equipamentos, né? Então ele tem uma vida útil aí. Então a gente tem um boom, né, dessa energia solar, mas daqui a uns dias vai precisar de manutenção, né? Todos esses sistemas vai precisar trocar a placa, ela perde eficiência durante esse uso, tá? E aí o que que a gente vai fazer, né? Tem que ter estudos aí, o pessoal da pesquisa e desenvolvimento para determinar a destinação desses equipamentos, né? Pode falar, Walter. O pessoal que vende placa aqui, eles dão uma garantia de 25 anos. Essas placas duram tudo isso. Dura. Só que assim, anualmente ela vai perdendo eficiência, né? Então, se não acontecer nada, não cair um raio, não cair nada em cima dela, ela realmente dura. Só que assim, a capacidade de conversão dela, ela gira em 20% do que chega de radiação. Só que anualmente ela vai perdendo. Então, com 25 anos, ela vai estar gerando quase nada. Então, assim, durar, dura. Vai gerar? Vai. Mas o quanto de radiação que chega que ela vai transformar em energia? Então, isso aí é um fato a ser analisado. Fora que tem que ter manutenção, né, periódica. Então, isso aí é um mercado que existe, né, um mercado que é bastante abordado, principalmente aqui em Goiânia,
de manutenção desse sistema, né? Então você fala, ah, não, vai chover, vai limpar. Não, não limpa, porque vai encrostar, se tiver areia, vai encrostar, tem que pegar, limpar mesmo, de verdade, né? Com os produtos indicados, né? Para não danificar. Mas assim, ela dura, se nada de errado acontecer, mas perde eficiência. Isso aí é inevitável, tá? Aqui o pessoal que vende essas placas, tem muita gente vendendo. Agora tá uma exceção Isso aí tá vendendo febre. muito. Nem fala muito de manutenção, não. Só fala que a garantia é de 25 anos e pronto. E o pessoal corre dentro, sem nem ter noção de o que é placa solar, essa geração. Mas é assim, normalmente para vender placa solar, o povo vai fazer aqueles cálculos lá de payback, né? Que seria o imposto, o lucro depois que você. Quanto tempo você vai recuperar esse lucro? Aí dá lá 5 anos. Aí na teoria, né, em 20 anos você vai conseguir lucrar isso. Mas só, obviamente, que vai perdendo eficiência, né? Então, é igual eu tô te falando. Compensa? Compensa. Mas você vai ter um lucro, você vai retornar aquele lucro seu em 5, 7, 8 anos e vai ter um tempinho aí para juntar o dinheiro que teoricamente você ia pagar energia, né? É um bom negócio, é um bom negócio. Isso aí eu posso garantir para vocês, Para porque eu tenho. comprar outra placa, né? Depois você vai ter que comprar outra placa, infelizmente. Aí você vai ter que investir de novo, vai ter que esperar um tempo desse para o retorno desse investimento. Então, isso aí é um ciclo sem fim. Isso aí vai acontecer. Mas 25, você vive o quê? Normalmente, o cidadão médio vive 75, 80 anos, então você vai comprar 3 vezes, né? E se esse payback for curto, né, de 6, 7 anos, que é normalmente o cálculo que o pessoal faz para esse retorno, no restante desse período você vai estar ganhando, né, ao invés de gastar. Faz sentido. Só que aqui já tem gente vendendo já com ilha, com a bateria, devido a esse sistema interligado que está chegando aqui, mas é tipo um rabicho mesmo. Se cair uma torre nesse espaço daqui até a capital ou até Porto Velho, nós passa aqui 3 ou 4 dias sem energia, não sei, e aí Ah, não, já tem aí gente faz. vendendo, Uhum. Não, já isso tem aí é gente outro vendendo com a mercado. bateria. Uhum. É justamente isso aqui, ó. Quando você tem um sistema interligado, você tem um sistema on-grid, né? Você tem a geração interligado com o sistema de distribuição. Quando você não tem o sistema interligado, você tem o off-grid. E pode ter a junção dos dois, que é que você tem o sistema interligado, mas se acontecer alguma coisa, você tem, né, baterias ali que conseguem sustentar, às vezes, uma televisão, uma geladeira, para não ter perca é, dos perecíveis, né? Então, isso também é importante. Então, o que que eu quis Mas isso nesse. aí precisa de outros investidores, né? Ou tem um investidor que já serve para essas duas funções. Normalmente você ou tem um inversor, que ele é o off-grid, tá? Então ele já faz esse controle, e tem alguns equipamentos, né, que seria o. É como se fosse esse quadro de energia, só que ele tira o funcionamento quando não tem energia chegando no inversor ou no. É um equipamento que tem um nome específico, né, que ele faz esse controle. Quando não está chegando energia da rede, ele já abre o circuito e deixa só nas baterias. Então ele tem controlador de carga, se eu não me engano o nome. Então ele faz esse controle, né? Chega energia da rede nele. Quando a rede não está fornecendo energia para ele, ele vai e comuta. Ele comuta lá para a bateria. Então tem essas opções. Normalmente os inversores da Gruvat, que tem esse sistema off-grid, né? Os inversores aí mais caros, ele já vem com esse sistema off-grid aqui, ó, tá? Que ele faz essa comutação. Mas é outro tipo de inversor. Tem um inversor Mas isso é on-grid e um só pro inversor básico do off-grid. básico mesmo, né? Tipo uma geladeira, um bico de luz só, né? Microinversor ele já Sim. faz isso aí. Oi? Aquele tipo de microinversor que já vem só para ficar debaixo da placa, sem ser aquele que tem um controlador de carga, com tudo. Ele já faz isso aí, ó. Não, hoje em dia, assim, você piscou o olho, já tem nova tecnologia. Então, assim, é complicado você acompanhar tudo, né? Hoje em dia, tem um modelo de placa que na placa já tem um microinversor. Então, você vai colocando um monte de placa e cada placa é um microinversor. Então, assim, a- aumenta, né, um pouco da eficiência, por quê? Porque cada um vai ter seu próprio medidor de máxima potência, ele vai conseguir coletar a maior potência do sistema, você não tem que ficar colocando em série e garantir que todo aquele arranjo ele vai estar no mesmo layout em cima do telhado, ou não está pegando sombra em nenhuma das placas para não prejudicar. Então, assim, todo dia lança uma coisa nova. Isso aqui
É igual eu tô falando para vocês, virou febre, tem esse detalhe, né? Quando vira febre, todo mundo, o mercado foca, né? A indústria foca nisso. Todo dia sai uma novidade, né? Então, Esse professor, eu tava microinversor esperando que esse ensinou, professor, ele é Não tão, tava entendi. tão esperando esse assim que preço baixo. aquelas placas que ficam na sombra, ele compensa nas outras. Até Pois isso é. ele faz. Uhum. Eu tava Não, esperando esses preços dessas placas baixar, mas com essa febre aí vai aumentar, né? cara, já baixou bastante do que era, né? Meu pai, lá na casa do meu pai, ele colocou isso há uns 3 anos e o que ele pagou na época, 20 mil, hoje em dia é 14, 15 mil. Então, assim, a tendência é baixar, porque a indústria focou, né? E querendo ou não, quanto mais gente fazendo, a tendência é quanto maior a demanda, né? É, menor o valor. Então, assim, Mas o hoje tá. imposto hoje tá muito alto, né? Aqui no Brasil é complicado, né? Tem alguns incentivos do governo, mas assim, no geral, é para quem tem dinheiro isso aqui. Não tem como você falar, ah, não, eu quero trocar meu sistema sem R$ 1 no bolso, ou sem moral no banco. Não tem como fazer, tá? Então, é para quem tem dinheiro, é aquele tal negócio, né? Quem tem dinheiro ganha dinheiro. Isso aí é em qualquer lugar, Justamente. tá? Justamente. Aqui tem a geração eólica, tá? Então aqui a gente tem, né, as turbinas eólicas, né, o aerogerador. Ele faz esse movimento, gira o motor, aí tem lá uma correlação, né? Ele não precisa girar veloz, é só ele ter ali uma correia, que aquele elemento grande passa por um elemento pequeno, ele gira com mais frequência, né? E ele vai gerando energia. Como se a gente estivesse utilizando a ponta do rotor de um motor, ao contrário, eu estou girando a ponta do rotor, ele está movimentando ali os ímãs, né? E gerando energia na outra ponta. Então é o mesmo conceito. Tá? Então, esse aqui também está em ascensão. Tá? Só que não residencialmente, né, falando. Isso aqui é industrialmente falando, porque os custos são elevados. Tá? Geração hidráulica, que é a mais convencional. Tá? O Brasil, aí, por conta, né, da quantidade de água, de rios, ele tem essa vantagem, né, de ter geração hidráulica. Só que não adianta chover longe das hidrelétricas, né? Então, às vezes, eu tenho várias turmas ali no Rio Grande do Sul, tava tendo muita enchente lá, muita enchente. Aí você vai olhar lá para o Nordeste, aí não tá chovendo, né? Não adianta. Aí a energia num lado fica mais cara, a outra não fica. Então, assim, é muito Professor, dependente, olha né, aqui, porque Ah, nós pagamos o pato aqui quando não chove nessas usinas. Nós pagamos aqui bem caro. Nós é, nem dependemos de usina, pelo menos ainda. E não, mas nós isso aí é pagamos, e global, bem né? caro. Isso é global. Se parou de chover, pode Ah, esquecer tá. Porque lá. eu entendi você dizer que uns pagam mais barato e mais caro. Aí eu. Não, eu falo assim, né? De forma geral, não adianta chover onde não tem usina hidrelétrica. Então, se não chove, a galera paga. O sistema é interligado. Então, querendo ou não, paga. Você pensa que, não, eu pago caro e outro lugar paga caro. Não, mas se lá tá chovendo mais e tem uma hidrelétrica que atende eles, você pode ter certeza que eles não estão pagando bandeira vermelha, não. Tá? Então, tem um pouco dessa E como regionalidade, nós sim. aqui não somos nem. Nós aqui não somos nem interligados, nem depende disso aí, nós pagamos. Pois é. Mas o mercado ele é assim mesmo, tá? Então, baixo custo do megawatt, energia limpa sem poluentes, né? Desenvolvimento econômico, geração de emprego. A nossa energia é gerada aqui, dentro da nossa cidade, nós não pagamos ICMS. Não, mas não adianta muito reclamar de imposto, esses trem, não. Isso aí é para tudo quanto é lugar que você vai, tem os impostos. Às vezes você pensa, não, estou pagando caro, mas tem outra região que os impostos estaduais e municipais são muito mais caros. Então, assim, é caro para todo mundo, né? A gente sabe que é caro, tá? Então, Não, eu estou assim, falando de um depende. imposto que não era nem para nós pagar, porque o ICMS é de estado sobre estado, e nós somos da mesma cidade, a nossa geração é aqui, nós pagamos ICMS, entendeu? Já vem embutido aí, eles não querem saber nem para onde tá chegando, não. Eles só querem que o imposto esteja lá. Isso aí não tem muito para onde correr, não. Temos aqui, né, geração hidráulica. Geração hidráulica, ela depende diretamente, né, da força da gravidade ou da energia cinética, né, que é justamente de um ponto maior, quando ele sofre, né, uma ação da gravidade, ele ganha força.
né, na descida, e gira uma turbina e faz a mesma coisa, né? Você está girando um rotor e usando um motor como se fosse ao contrário, né? Pegando energia mecânica e transformando em energia elétrica, ao invés de consumir. Esse é o principal, a forma, né, de conversão. Tem a geração térmica, e dentro de geração térmica a gente tem, né, a biomassa, queima, né, queima de combustíveis fósseis, queima de bagaço, queima de metano produzido por excrementos de animais, né? Então, esse tipo, né, de geração, como é queima, ele gera, né, o CO2, que seriam os gases poluentes, tá? Então, a construção dele é relativamente barata, proximidade do mercado, então você pode ter, né, uma dessas usinas próximas às zonas urbanas, o que não ocorre, né, com hidrelétrica, que ela é dependente dos rios, não tem como mudar o curso. Reduz o custo com torres de transmissão, né, por conta de estar mais próximo aos centros urbanos. Desvantagem: poluição, preço dos combustíveis, quando depende de combustível, desmatamento de áreas para obtenção de matéria-prima. Então tem essas partes negativas. E geração nuclear? Geração nuclear é o quê? Aquecer a água, só que nesse caso é água, né? É um sistema de aquecimento, né? Você usa esses átomos, né, para aquecer. Então ele gera ali um vapor pressurizado, gira a turbina, depois volta e faz todo esse sistema novamente, né? Então, basicamente, ele é bem semelhante às térmicas, que a térmica tem essa função também de aquecer a água, né? E esse aqui tem a mesma função, só que ao invés de aquecer com o calor produzido pela queima, né, é por atrito de fricção de átomos, né? Aí ele faz esse sistema de aquecimento. Maremotriz, que é o movimento ali das águas, tem esse aqui, ó, que é na correnteza, né? Você bota aqui uma turbina, mas só que ele tem, né, é uma fonte renovável, não polui, mas ele tem um custo elevado, né? Então, sim, colocar na ponta da caneta, industrialmente falando, né, ninguém quer um custo elevado para a produção de energia, que é o mais barato possível, né? E ele tem um baixo rendimento, né, que depende ali da velocidade da correnteza. Então, tem esse outro tipo aí. Em comparação com o mundo, deixa eu ver quantas horas aqui. Ah, tá tranquilo. Em comparação com o mundo, a gente perde muita coisa, mas no que se refere, né, à geração de energia, à matriz energética, matriz elétrica, o Brasil está na frente do restante do mundo, tá? Por conta tanto não havia falado, né, dos rios, lá da quantidade, né, de rios, e a parte, né, que você pode utilizar tanto, a gente tem muito litoral, então pode colocar usinas eólicas por conta do vento que vem, né, do mar, e tem também a incidência de radiação solar intensa, né, durante todo o ano. Tá? Então não tem neve, não tem nada. Então a gente tem a tendência que tem ali uma alta irradiação solar. Tá? O mundo, né? O mundo tem muitas usinas nucleares, principalmente no Japão, né? Na China ali, que não tem espaço, não tem essas vantagens geográficas. Então tem muita usina que não é renovável. Então nessa comparação a gente leva. Tá? E adianta do quê? Não adianta muita coisa, que eu acho que ainda a gente tem a energia, né? O consumo, o quilowatt-hora mais caro aí do Brasil do Brasil não, né? Do mundo. Tá? Geração foi só essas observações mais gerais com relação à transmissão de energia elétrica. Então, quem que é o responsável, né, por gerir essa transmissão? É o operador do sistema elétrico, né, que seria a ONS. Ela que faz esse controle entre carga e geração. Tá? Então, tem momentos que ela pede uma usina para fechar alguma comporta de alguma turbina, porque não vai ter consumo daquela energia gerada. Isso tudo é instantâneo, tá? Então, a ONS é o que tem de mais tecnológico na hora de analisar o quanto está sendo consumido, né, nos consumidores e o quanto está sendo gerado. Ele tem que ter todas essas informações, tá? Então, basicamente, né, a extensão da rede básica de transmissão, então, 230 kV, né, até 2022 era 67.000, 345 era 10.000 e aproximadamente 10.500, 440 kV, 6.000, de 500,
né? Ou 525, 70 mil. E essa aqui são as perspectivas para o futuro, né? Esses são dados coletados lá pelo operador nacional do sistema elétrico. Então, perspectivas altas, né? De crescimento aí. 800, 750 e assim sucessivamente. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui. Para Professor, eu não totalizar. entendi a última aí que o senhor falou direito, a questão de perspectiva aí. Não entendi exatamente. Isso aqui, ó, aqui ele mostra o quanto a gente tem de linhas de transmissão e o quanto teremos em 2027, tá? Então você está tendo já um movimento de extensão aí da rede de transmissão da sua região, né? Não é de 230? Então, ó, temos aqui 67. Então, a sua região está colaborando aí com alguns quilômetros ou 1.000 quilômetros aí, fração de quilômetros, para um aumento do sistema de Tá. É que eu transmissão. não tinha, eu não estava entendendo se era quilômetro ou era geração. Não, isso aqui é quilômetros de construção mesmo, né? Parte estrutural, Tá, entendi. de infra. Entendi. Tá? Então, e para redistribuição, né? O sistema de distribuição de energia elétrica é uma parte essencial da infraestrutura elétrica que permite levar a eletricidade gerada em uma usina até os consumidores finais, como residências, empresas e indústrias. Esse sistema é responsável pela entrega eficiente e segura de energia elétrica a todos os locais onde ela é necessária. Tá? Então, temos aí algumas tensões, né, usuais para o sistema de distribuição. Quais que são, né, essas tensões? Temos aí tensões de 127, 220, 220, 380, 13.8. Aqui está tudo mostrando em kWatts, né? Nesse caso aqui deveria ser kV. Só que essa fonte aqui, ó, Unesp, não confia na Unesp, não. Que é kilovolt. Então, 220, isso aqui é o sistema trifásico, né? Tensão de fase neutra, tensão de fase. Aqui, né? 13.8, 34,5, 34,5, 64, 138. E aqui mostra, para transmissão, normalmente ela está girando em torno de 230, 345 e 500. Os padronizados. Mas existe redes, né, de 440 e 750 kV. Tá? Isso aqui são os padrões. Para subtransmissão. Subtransmissão seria transmissões que não são tão longas, né? Não são de estado para outro estado, às vezes é de uma região dentro do mesmo estado para região dentro do mesmo estado. Então, o que tem lá, né? Vocês chegaram a comentar, ó. Vocês fazem uma subtransmissão, né? Que é 64 kV, né? Que seria um sistema de subtransmissão. Querendo ou não, né? Tá transmitindo de uma cidade para outra cidade dentro de um estado, tá? Então, existem, né? 34,5. Isso aqui acontece também aqui em Goiânia, quando você tem regiões, alimentação em fazendas rurais que são mais distantes. Normalmente você não alimenta com 3.8. Por quê? Porque já tem uma queda de tensão. O ideal é que você aumente a tensão para diminuir a corrente, né? Então, aí na casa de 34,5, 64, 138. Né? E temos aqui também a distribuição de média tensão, 11.9, né? Que existe, mas não é usual. Isso aqui também existe, mas não é usual. Os mais convencionais, né? Aqui em Goiânia, Goiás, eu só vi isso aqui, ó, 13.8, 34,5. Tá? E distribuição de baixa, os convencionais padronizados, mas existe também 110 ou 115, 230. Tá? É o que existe no sistema de distribuição. Quando a gente fala do sistema de distribuição, nós temos alguns componentes e esses componentes a gente ainda vai olhar bastante, vai estudar bastante cada um, vai fazer a visita virtual para ver cada componente desse. Temos lá nesse caso aqui, a chave faca, né, que ela é só um sistema de seccionamento, ela não tem nenhum, acho que não tá no zoom aqui. Temos aqui a chave faca, né, ela não faz proteção nenhuma sobre corrente. Ela só secciona, ela só abre e fecha. Tá? E temos aqui a chave fusível, não veio com nomes aqui, mas isso aqui é uma chave fusível, que a gente coloca lá o elo fusível aqui dentro, né? E tem as classes, né? Depende ali do transformador, depende ali do seu circuito. Você define qual que é o elo fusível pro circuito, né? Então, ela, além de
fazer a proteção, ela também funciona como um elemento de seccionamento, tá? A gente vai estudar mais. Temos lá os disjuntores de média, normalmente eles ficam ali dentro das casas de medição, né? Temos ali o transformador de potencial. O que é o transformador de potencial? É muito mais fácil eu pegar um elemento, né, que ele vai só converter. É como se fosse um transformador comum. Ele pega uma tensão de média tensão, então 13.800 volts, e transforma em uma fração dessa potência, né, dessa tensão. Aí, do outro lado, então esse elemento aqui é um elemento puramente robusto, de fazer transformação. E do outro lado vai sair uma fração dele, tá? Sei lá, 10 volts. Então, quando tiver 10 volts aqui, representa que aqui tem 13,8. Se tiver 5, tem a metade, assim sucessivamente. O que sai daqui normalmente vai para os relés, né? Que vão fazer ali o controle das subestações. A gente vai abordar mais desses elementos. Então, tem esse que é o que faz a transformação de tensão, né? Então, ele faz essa correlação. E temos os transformadores de corrente. Então, fica muito mais fácil eu comprar um elemento, né, um medidor que tem muito componente eletrônico, que suporta uma correlação menor de tensão, uma tensão ou uma corrente menor, e fazer a medição dessa corrente e fazer essa correlação. Diego, quer falar alguma coisa? Pode falar. Professor, esse transformador aí, no caso, ele é por fase, né? Cada fase Isso, tem um, né? cada fase tem um transformador, um TP e um TC. Aí tem aqui o elemento de entrada. Normalmente, você tem que colocar o aterramento na saída, porque ele vai fazer a correlação, né, da tensão com o zero. O zero seria o que vai dar referência de zero ao terra, né? Que é o próximo de zero. Próximo não, né? É zero na teoria. Então, ele vai fazer essa correlação. Aí ele pega essa diferença e transmite essa informação. Altervir? Mas é difícil zerar, né, professor? Oi? Mas é difícil zerar, né? Normalmente ele tem uma resistênciazinha lá, mas a tendência é o deixar mais próximo ali de zero. Essa resistência. A chave faca ela é mais utilizada para manobra só, né? Só para seccionar, né? Manobra ou seccionamento. Normalmente, quando você tem lá uma subestação, né, dentro de uma indústria, e você só quer abrir o disjuntor para fazer uma manutenção, você coloca a chave faca. Por quê? Porque dentro do disjuntor ele já tem um elemento de proteção, né? Que seria os relés que fazem a proteção. O fusível, normalmente, ele é próximo ali a transformadores, né? Ou equipamentos com uma classe que você precisa um pouco mais de proteção, tá? Você quer mais para seccionar. Não, eu quero abrir um circuito, um segmento dentro de uma região. Aí eu abro. Ou para fazer também seccionamento para trocar, né? De geradora, né? Então tem esses elementos também. Mas isso aqui não tem proteção nenhuma, só para abrir e fechar. E a gente tem religadores automáticos, né? Então, todos esses elementos aqui a gente vai abordar durante nossas aulas. Mas, de forma geral, importante, né? Lembrar o nome. Chave faca não protege, chave fusível já protege, flexiona também. Religador automático esse aqui, disjuntor de média, transformadores de potencial e transformador de corrente. Isso aqui vocês vão ouvir falar bastante, tá? Então, tem esses elementos aqui. E dentro da subestação, né? Quando a gente chega lá da transmissão, vai para a distribuição, que seriam as subestações rebaixa tensão, você tem alguns outros componentes que são importantes também. Tem lá os capacitores, né? Para que servem esses capacitores? Para fazer correção de fator de potência dentro das subestações. Tá? Então, tem elementos lá para corrigir a tensão com relação à corrente dentro das subestações, para evitar fatores de potências baixos, tá? Então, capacitor é a mesma função lá do industrial, só que isso aqui numa escala muito maior. O industrial funciona para quê? Você tem lá muitos componentes indutivos, você vai ter que corrigir aquele fator de potência indutivo, né? Retardando a corrente com relação à tensão. Tá? É a mesma coisa aqui. Tá? Como a gente tem uma alimentação de muitas residências e residência não tem essa correção, pode ser que você tenha nenhum fator de potência. Você tem que fazer a correção lá na subestação. Temos aqui os reatores shunt. Para que serve o reator? Reator, ele é o contrário dos capacitor. O capacitor faz a correção desse fator indutivo, né?
com o fator capacitivo. Esse aqui já não, já faz a correção de fatores capacitivos, né? Como que eu gosto de explicar isso? Quando você tem lá um sistema de transmissão, você tem 3 fios, um do lado do outro, não é? Então, como é que funciona um capacitor? Capacitor não é 2 chapas paralelas com um dielétrico no meio? Então, o que que significa isso? Eles não vão encostar, né? Então, ele só vai ter um efeito quando o sistema é alternado. Se ele for um sistema contínuo, ele é como se fosse um circuito aberto. Por quê? Não encosta um condutor, um circuito com o outro. Porque eles são 2 placas paralelas com um dielétrico no meio. Quando a gente olha para o sistema de transmissão, tá tendo lá o sistema de transmissão, né? Andando. O que é aquele sistema de transmissão? Então, você tem 2 fases, um do lado da outra. Então, ela está exercendo, né, com um ar no meio, que seria o dielétrico. Então, ele tá gerando ali, né, um sistema, um fator capacitivo, tá? Entre essas fases. Então, quando chega lá da transmissão, né, na subestação tem que ter um reator para fazer essa correção de capacitivo, que é o capacitivo da transmissão. Por ter esses condutores um do lado do outro, né, ele gera esse fator capacitivo. Então, toda subestação que vem da transmissão para a distribuição, você vai ver lá um reator gigantesco, né? Então, ele é bem parecido com um transformador de força. Ele tem essa aparência aqui. Depois a gente vai ver lá no nosso software lá. Temos lá as malhas de aterramento, né? Tem que ser uma malha de aterramento bem feita para não ter, né, o problema lá da tensão de passo, né? O que é a tensão de passo? Você tem uma tensão entrando aqui, ó, numa haste, você vai ter várias tensões aqui, ó. Quanto mais longe dessa haste, vai ter uma diferença de potencial. Se você pisar muito, vamos supor que aqui, ó, tenha 10, sei lá, 50 volts. E aqui, ó, tá 10 volts. Então, você gerou uma diferença de potencial. Então, é isso que a gente chama de tensão de passo. E temos lá os... Oi. Oi, pode falar. Professor, o seu áudio tá péssimo. As palavras tá cortando, tá dando um eco no seu áudio. Não sei se é só o meu. Deixa eu ver com a galera aqui, pessoal. Para mais alguém tá cortando? O meu também tá assim. Ixi, será que... Eu acho que deve ser a nossa conexão, TV. Quase que eu não consigo entrar aí na sala de aula aí. Ô, Diego, você que tá conversando mais, como é que tá aí? Aí, professor, tá tranquilo. Eu acho que pode ser a conexão, então. Então, eu vou seguir aqui, qualquer coisa. Finalizando a aula aqui, eu já vou postar a web, qualquer coisa você reassiste aí essas Eu partes acho que que pode ser a ficaram conexão travadas. mesmo. Tá? E temos aqui, ó, também, né, os isoladores. Então, todos esses componentes que eu mostrei aqui para vocês, eu vou mostrar lá na nossa visita virtual para desenvolver as primeiras atividades, tá? Então, basicamente isso. No sistema de distribuição, né, nós temos lá, depois que a gente analisa, né, saindo da transmissão para distribuição, nós temos os consumidores finais, né? Como é que são separados esses consumidores finais? Eu lembro que eu já abordei isso aqui com vocês, né? Esses consumidores são divididos, né, nos consumidores do grupo A, que seriam aqueles divididos por classe de tensão de alimentação, seriam as indústrias, e o grupo B, que são ali os monofásicos, bifásicos, trifásicos, que seriam, né, normalmente residências, pequenos comércios, até pequenas indústrias. Tá? Então, essa é a divisão dos consumidores. E, basicamente, temos lá, né, a ONS. A ONS é aquele site que eu mostrei para vocês, que eu disponibilizei lá, que é onde ele faz, né, todo esse controle aí do sistema de transmissão. Então, ele tem todas as informações da geração instantânea, da potência instantânea de cada usina e o quanto é consumido, né, em cada subestação. Aí ele faz, né, todo esse controle de geração e carga, tá? E, num primeiro momento, era isso. Depois, aqui ele fala só sobre aqueles outros elementos. São os tipos de subestações, eles elevadores, abaixadoras, temos as aéreas, né? Nesse caso aqui não é uma aérea é aquela que fica no poste. E as abrigadas, isso aqui também no caso não é uma abrigada. A abrigada é a que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E alguns elementos, né? Que são os disjuntores, é o que eu já mostrei para vocês. No geral, era isso que eu queria passar para vocês.